Deus é a nossa rocha. É sobre Ele que construiremos nossa vida, nossa casa. Essa é a palavra que a gente precisa relembrar sempre para lembrar de onde precisamos estar. E precisamos estar na presença de Deus. Porque é Ele que nos protege, é Ele que nos fortalece, é Ele que nos direciona. E é sobre isso que eu quero falar com você hoje. E eu creio que essa palavra vai abençoar muito a tua vida, como tem abençoado a minha vida. Então, que Deus te abençoe. E é isso, fique atento, pois a palavra vai falar muito ao teu coração. Mas eu também quero te convidar para você se inscrever aqui no canal, curtir esse vídeo, deixar comentário e lembrar que você pode apenas ouvir essa mensagem. Se você quiser, você não precisa assistir. Se quiser, pode assistir, tranquilo, mas você precisa apenas ouvir para receber dessa palavra. Então fica por aí que Deus vai falar muito ao teu coração. Amém? Deus abençoe e vamos à palavra. Glória a Deus! E aqui estamos mais uma vez para mais um momento da palavra, esse momento de dividir uma porção da palavra do Senhor. Como é maravilhoso estar aqui nesse momento. O tema da nossa palavra de hoje é nossa rocha. O Senhor é a nossa rocha e precisamos estar firmados nele. E hoje nós falaremos um pouquinho o porquê é necessário estar firmado em nosso Deus, firmado no Senhor. E para a gente conversar um pouco sobre isso, eu quero ler Salmo 18. A gente vai ler primeiro do 31 ao 34 e depois lá na frente a gente lê o 35. Presta bem atenção, Salmo 18, a partir do versículo 31, que nos fala bem assim. O Senhor é o nosso único Deus. Somente Deus é a nossa rocha. Ele é o Deus que nos dá forças e nos protege aonde quer que eu vá. Ele não me deixará tropeçar e me põe a salvo nas montanhas. Ele me treina para a batalha, para que eu possa usar os arcos mais fortes. Meus queridos, Deus é a nossa rocha, a nossa rocha. Algo que me chamou muita atenção nesse verso 31 é que ele começa falando que o Senhor é o nosso único Deus. Eu só preciso de Deus na minha vida, porque Deus ele é completo. Sendo Deus completo na minha vida, Ele é a minha rocha. Ele é em quem eu posso me firmar. Ele é em quem eu posso confiar completamente. Eu não preciso de pessoas ou de seres, de santos, seja lá quem for, para acrescentar a Deus, porque Deus ele é completo. Deus ele não precisa de ninguém. Deus ele não precisa de outro para nos abençoar. Deus ele é o nosso único Deus. E ele é a nossa rocha. Quando a gente fala de rocha, a gente pensa logo, e quando a gente está lendo a Bíblia, a gente pensa logo nesse que a gente pode construir a casa, porque vem a tempestade e a tempestade não derruba essa casa, porque ela está sobre a rocha. A rocha é algo firme, é algo que não se dissolve com chuva ou com qualquer outra coisa, ela permanece lá do jeito que ela está. Então Deus ele é essa rocha em quem podemos construir a nossa vida, sabe? A gente só precisa de Deus, meu querido. Deus ele é o nosso tudo de verdade. Aí no verso 32 fala bem assim, ó. Ele é o Deus que nos dá forças e me protege aonde quer que eu vá. Deus ele é uma fonte inesgotável de força. Não importa onde você está, não importa onde você estiver, Deus será a tua força. Talvez você vá em algum lugar que você está se sentindo um pouco desconfortável porque você não conhece ninguém ali, mas aí você começa a conversar com Deus. E aí você não se sente mais só. Você começa a conversar com Deus e você lembra que você não está só em momento nenhum. E aí Deus começa a te dar forças. E aí o quadro começa a mudar sempre, porque Deus é esse que nos fortalece. Então a gente precisa entender esse tipo de coisa. Deus é o Deus que nos fortalece. Deus é o Deus que é uma fonte inesgotável de força para as nossas vidas. Deus é essa fonte que não cessa nunca de nos dar forças. Muitas vezes a gente fala bem assim, eu não aguentaria tal coisa. Mas eu preciso entender que eu realmente não aguentaria, mas Deus em mim me faz aguentar muita coisa. Deus é o Deus que nos traz força que a gente nunca pensaria em ter. Deus é a nossa força, aonde quer que a gente vá. O verso 33 fala bem assim, ó. Ele não me deixa tropeçar
e me põe a salvo nas montanhas. É Deus que te orienta por onde você precisa ir. Porque tem caminhos que são cheios de pedras que você vai poder tropeçar e cair e se machucar. Mas Deus, ele vai te direcionar pelo melhor caminho para você caminhar. E mesmo que você passe por pedras, você não tropeçará. Porque Deus é esse Deus que te sustenta. Ele te pega pela mão e vai com você. Sabe? Você precisa entender isso. E se alguma coisa acontecer, se alguma coisa vier a acontecer na tua vida, e você passar por algum aperto, Deus ele te leva para um refúgio. O salmista ele usa essa imagem aqui de ele me leva para a montanha mais alta. Porque lá a gente vai estar seguro. Quando acontece alguma coisa assim que, seja lá, uma coisa que a gente já passou aqui pela nossa cidade foi a enchente. E o lugar que a gente vai se refugiar são lugares mais altos, lugares onde estão mais altos. Então, esses são lugares que são seguros quando as coisas estão acontecendo no mais baixo. Então, Deus é esse Deus que nos leva para esse lugar mais alto para que estejamos seguros e com vida. Então, Deus é esse Deus que nos protege. E se acontece alguma coisa, Ele nos coloca no lugar onde a gente precisa estar para ficar seguro. Então, Deus é esse Deus que cuida de verdade para a gente. Tem um louvor que fala assim que o Senhor do meu coração é defensor. Deus ele defende, ele cuida do teu coração, sabe? Contra as astutas ciladas do diabo que tentam te derrubar todos os dias. Deus é esse Deus que te protege. Então confia nele, confia tão somente nele, porque você com Deus estará seguro de verdade. O versículo 34, o verso 34 fala bem assim, ó. Ele me treina para a batalha, para que eu possa usar os arcos mais fortes. Esse verso 34 me chama muita atenção, sabe por quê? Ele aqui mostra um Deus que é Pai e que quer que a gente amadureça e fique forte. Deus não é um Deus que nos sufoca com tanta proteção e não deixa que a gente fortaleça. Não, Deus é um Pai que se preocupa com a gente e quer que a gente amadureça, quer que a gente cresça. Sabe? Ele não é um Deus que vai falar bem assim, ó, não, tu não vai passar por esse caminho não, porque é mais complicado. Não, ele vai falar, eu vou contigo. Porque quando Deus ele vem com a gente, ele nos ensina. Ele nos ensina a caminhar por aqueles caminhos e permanecer de pé. E aí ele fala bem assim, ó, ele me treina para as batalhas. E treinar para a batalha não é só falar bem assim, ó, vai ser assim e tal, mas não vai lá não. Ele me leva para esse lugar. Sabe? É como o pai que vai ensinar seu filho a montar de bicicleta. Ele sabe que vai ter algumas quedas. Mas ele sabe também que isso faz parte de fortalecer e de aprender. Então é nesse momento que Deus ele vai fazer essa questão de te ensinar a ir para a batalha. E ele fala bem assim, esse ensinamento do Senhor para a batalha é de tal modo que ele vai fazer com que ele possa usar os arcos mais fortes. Isso faz a gente pensar que possa ter arcos que são mais leves e não tão eficientes. Mas Deus quer que a gente fique bem protegido e saiba usar os arcos mais fortes. Porque o inimigo não vai brincar de ser inimigo, não. Ele vai atacar a nossa vida. E aí é nesse momento que a gente vai lá e luta. E a gente precisa estar usando as armas corretas. A gente precisa entender. E Deus sendo a nossa rocha, Ele sendo o nosso único Deus, ouviremos dele todas as orientações que precisamos. Porque Deus sendo a nossa rocha, a gente sempre vai recorrer a Ele. A gente não precisa ficar pensando, eu vou recorrer a quem agora? Eu só tenho um Pai. Um Pai celestial que cuida de mim em todas as minhas coisas. Percebeu que a gente falou de várias coisas aqui e todas elas o nosso Deus, que é Pai cuidador, está com a gente. Então você precisa entender esse tipo de coisa. Aí eu quero finalizar no verso 35 que fala bem assim, ó. Tu, ó Senhor Deus, me deste o escudo que salva a minha vida. O teu cuidado me tem feito prosperar e o teu poder me tem sustentado. Deus, ele nos deu o escudo que protege a nossa vida. Deus ele tem nos dado essa proteção que às vezes nem a gente entende. Mas aí quando a gente para e entende por que chegamos até aqui, compreendemos que foi porque o Senhor nos protegeu.
E sabe qual é esse escudo que protege a nossa vida, que nos dá chances de continuar caminhando? É Jesus Cristo na nossa vida. Jesus em nossa vida é esse que nos protege, é esse que nos guarda e nos direciona para o lugar que a gente precisa continuar caminhando. Deus nos deu o seu único Filho, Jesus Cristo, para que nos salvasse. Então, meus queridos, Deus é o nosso tudo. É dele que vem todas as coisas, é dele que precisa voltar todas as coisas. Porque a nossa gratidão precisa ser a Deus, e não a suposta força que a gente tenha. Porque como a gente falou lá no início, Deus ele é a fonte de toda a força. Então tudo vem dele. Então eu preciso entender esse tipo de coisa, que a nossa rocha é Jesus Cristo. Precisa ser Jesus Cristo. Se ainda não for, se você não chegou a essa conclusão, que você chegue a essa conclusão de que Deus é o teu tudo. Deus é o teu tudo. É dele que vem todas as coisas para a tua vida. Todas as coisas que você precisa vêm de Deus. E eu te digo mais, Deus é um Deus cuidadoso e um Deus bom, e bom o tempo todo. Ele só busca coisas boas para as nossas vidas. Então confia em Deus, porque Ele é a rocha que precisamos, a única rocha que precisamos para seguir e para permanecer firmes em nossas vidas. Então que Deus te abençoe, que você tenha compreendido essa palavra, que essa palavra faça um sentido tão grande para o teu coração, a ponto de você se aproximar desse Deus tão maravilhoso e aceitar Jesus como teu único e suficiente Salvador. E eu ainda quero orar por você nesse momento. Vamos orar? Pai, de tão grande amor e cuidado, eu te louvo e te agradeço, Senhor, pela tua bondade e misericórdia. Obrigado, Senhor, porque o Senhor tem sido conosco o tempo todo. Obrigado, Deus, pela tua proteção, pelo teu amor que o Senhor despende para cada um de nós. Muito obrigado, Senhor. Obrigado, Pai, porque o Senhor é bom e bom o tempo todo. Obrigado porque o Senhor é nossa fonte de força inesgotável. Obrigado, meu Pai, porque o Senhor é esse escudo que o Senhor tem nos protegido. Oh, Deus, muito obrigado por tudo. Continua conosco, Deus. Livra-nos de todo mal e abençoa as nossas vidas. Pai, por favor, eu te peço em nome de Jesus. Amém e amém. Que Deus abençoe tua vida e que você compreenda que o Senhor nosso Deus é a rocha inabalável. Amém? Deus abençoe.